Portanto, não é só os adventistas do sétimo dia. Também, mas não só. Ele declara ainda, mesmo neste estado, ainda me procuram dia a dia, têm prazer em saber os meus caminhos, como um povo que pratica a justiça e não deixa o direito do seu Deus. Ou seja, há coisas até boas entre aqueles que professam ser povo de Deus, mas nem tudo é bom. Aqui é feita referência a uma classe que se julga justa, que parece manifestar grande interesse pelo serviço de Deus, mas a repreensão severa e solene daquele que examina os corações prova que eles estão a transgredir os preceitos divinos. E claro que aqui isto se aplica com muita propriedade a todos aqueles que dizem cristãos, mas que ignoram por completo ou querem ignorar o preceito sagrado do sábado. E reparem, o mundo evangélico, por exemplo, e claro, e o mundo católico romano igualmente, mas sobretudo o mundo evangélico, que clama que a Bíblia é a palavra de Deus, que clama que a palavra de Deus é a única referência infalível, que é a única regra de fé e prática, que clamam servir ao Senhor, que clamam ser seus discípulos, que clamam querem viver no céu. No entanto, a gente vai falar do sábado, eles fazem a vista grossa. Sabemos todos dessa experiência. Pois bem, isto aqui aplica-se muito bem a essas pessoas. E reparem, não nos esquivemos com o rabo à seringa, passa a expressão, porque nós, adventistas do sétimo dia, se bem que clamemos observar o sábado, podemos também não estar a vivê-lo de acordo com a vontade de Deus para nós. E, portanto, isso também se aplica a nós, obviamente. Aliás, o princípio bíblico é, antes de nós falarmos aos outros, temos que ver muito bem como é que está a nossa vida, não é? Desta maneira, o profeta indica a ordenança que tem estado esquecida. Que ordenança é essa que tem estado esquecida? Levantarás os fundamentos de muitas gerações e serás chamado reparador de brechas e restaurador de veredas para que o país se torne habitável. E a que é que isto se refere? Sobretudo ao sábado. Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamares ao sábado leitoso e santo, o quê? O que é que diz aqui esta expressão? Dia do Senhor. Então, segundo a Bíblia, qual é o verdadeiro dia do Senhor? Olhem aqui, dia do Senhor. Está no mesmo versículo onde está claramente indicado o sábado. Ok? Portanto, quando virem algumas versões que andam por aí, que dão uma nota de pé de página em Apocalipse 1:10 a dizer dia do Senhor, domingo. Não, está aqui a resposta. Está aqui a resposta. Portanto, se chamares ao sábado leitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares não seguindo os teus caminhos, ou seja, não devemos procurar fazer a nossa vontade neste dia, mas sim a vontade de Deus. Não pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor. Isto é a promessa que está em Isaías 58, na edição Almeida Revista Atualizada. Esta profecia também se aplica ao nosso tempo. A brecha foi aberta na lei de Deus quando o sábado foi mudado pelo poder romano. Isto sabemos, é histórico, não há volta a dar, quase todo o mundo sabe isto. Chegou, porém, a altura desta instituição divina, que é o sábado, ser restabelecida. A brecha deve ser reparada e levantado o fundamento de geração em geração. Santificado pelo descanso e pela bênção do Criador, o sábado foi guardado por Adão, quando ainda inocente no Santo Éden, e continuou a guardá-lo depois de ter caído em pecado, mas arrependido. Ou seja, o sábado não foi só guardado pelos nossos primeiros pais, antes de eles terem caído, mas depois de eles terem caído e se terem arrependido, eles continuaram a guardar o sábado, quando foi expulso da sua feliz morada. Foi guardado por todos os patriarcas, todos, significa sem exceção. Desde Abel, que foi morto por Caim, como todos sabemos, até ao justo Noé, até Abraão, até Jacó. E Jacó foi, digamos assim, o pai de todos os filhos que deram origem às tribos do povo de Israel. Quando o povo escolhido, falando de Israel, esteve em cativeiro no Egito, muitos, no meio da idolatria reinante, lá no Egito, perderam conhecimento da lei de Deus. Sabemos que isto foi um facto. Mas quando o Senhor libertou Israel, Ele proclamou-a, à lei, com terrível majestade, à multidão reunida, para que conhecesse a sua vontade e a respeitasse e lhe obedecesse para sempre. E aí temos a manifestação que todos nós conhecemos de Deus a Moisés no Monte Sinai, quando lhe deu a lei. Ok? Vamos avançar na história. Desde aquele dia até hoje, que dia? O dia em que a lei foi dada a Moisés no Monte Sinai, o conhecimento da lei de Deus tem sido preservado na terra. E o sábado do quarto mandamento tem sido guardado. Obviamente não tem sido guardado por todos, ou pela maioria, mas tem sido guardado. Embora o homem do pecado, e agora chegamos ao tempo da dispensação cristã, conseguisse pisar o santo dia de Deus, houve, contudo, mesmo no período da sua supremacia, ou seja, da supremacia do homem do pecado, isto refere-se ao papado,
não a um Papa individualmente. Nunca façam confusão, nunca digam que a besta ou o homem do pecado é um Papa específico. É o papado, é o sistema papal, ok? Nós estamos aqui a falar contra sistemas, não estamos a apontar o dedo a pessoas. Embora, claro, haja pessoas que se identificam totalmente com o sistema e o defendem. Mas a nossa posição aqui é contra o sistema, não estamos a falar contra pessoas, ok? Embora o homem do pecado conseguisse pisar o santo dia de Deus, houve, contudo, mesmo no período da sua supremacia, almas que, fiéis, que ocultas em lugares solitários, continuaram a honrá-lo. Então o que é que esta afirmação de Ellen White nos diz? Que sempre houve, em todo o período da dispensação cristã, pessoas que honraram o sábado. Sempre. Nunca houve um período na história humana em que não houvesse pessoas, mesmo que fossem poucas, que deixassem de honrar o sábado. Muito importante saber isto. Aliás, há um livro que se tornou famoso na história, é um clássico da literatura adventista, que, portanto, é o Sábado na História e na Profecia, de um Erich Fromm, que, portanto, dá exemplos, muitos exemplos históricos, portanto, de pessoas que guardaram o sábado ao longo da história. Mas está aqui a palavra da revelação que diz tudo. Olhem aqui, desde a Reforma Protestante, tem havido algumas pessoas em cada geração, a manterem a sua observância. Muitas vezes, apesar da difamação e da perseguição, tem sido dado um constante testemunho da perpetuidade da lei de Deus e da obrigação sagrada relativa ao sábado da criação. Ok? Não se esqueçam deste pormenor que é muito importante. O sábado não foi inventado pelos adventistas. O sábado, portanto, foi estabelecido na criação, antes dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, terem pecado, e o sábado foi seguido ao longo de todas as gerações, incluindo todas as gerações da Idade Média e do tempo da Reforma Protestante, pós-Reforma Protestante. Claro, quando o movimento adventista surgiu, pois bem, aí começou a dar-se grande ênfase ao sábado. Mas não se esqueçam, a revelação nos diz que sempre ao longo da história houve pessoas que observaram o sábado. Estas verdades, conforme são apresentadas no capítulo 14 de Apocalipse, em relação com o Evangelho Eterno, distinguirão a Igreja de Cristo quando ele aparecer, pois como resultado da tríplice mensagem anunciada, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Muito interessante, já vos tinha salientado isto. Quando nós temos a apresentação das três mensagens angélicas, capítulo 14 de Apocalipse, versículos 6 a 11, logo a seguir o versículo 12 diz isto. Diz isto, aqui estão os que guardam os mandamentos de Deus e a fé de Jesus. Para bom entendedor, minha palavra basta. O que é que o versículo 12 diz? O versículo 12 diz que todos aqueles que tiverem aceite as mensagens que estão previamente anunciadas, todos esses que aceitarem essas mensagens farão o quê? Farão isto. Guardarão os mandamentos de Deus e terão a fé de Jesus. Portanto, o resultado prático da aceitação das três mensagens angélicas é nós guardarmos todos os mandamentos. Se pela graça e pelo poder de Deus nós podemos fazer um balanço honesto da nossa vida e dizer, uau, pela graça de Deus, Deus me tem levado a estar cada vez mais de acordo com os seus mandamentos. Então, irmãos, podemos estar confiantes, seguros, tranquilos, de que nós temos aceite as três mensagens angélicas e, por isso, somos candidatos seguros ao reino eterno. Isto é uma garantia. E esta mensagem é a última a ser dada quando? Antes da vinda do Senhor. Seguindo-se imediatamente à sua proclamação, o profeta vê o Filho do Homem vindo em glória para ceifar a seara da terra. Porque logo a seguir, ao versículo 12, vem o versículo 13, que dá uma pequenina grande bem-aventurança para todos aqueles que desde agora morrem no Senhor. E essa expressão, que é o advérbio de tempo, desde agora, significa desde agora em que as três mensagens angélicas começaram a ser proclamadas, é dada uma bem-aventurança. Bem-aventurados os que desde agora morrem no Senhor. Porquê é que eles são bem-aventurados? Porque eles vão participar na ressurreição especial. Na ressurreição parcial, que ocorrerá quando? Antes da vinda de Cristo. Portanto, todos aqueles que morreram com a sua fé na mensagem do terceiro anjo vão ver o Senhor vir nas nuvens dos céus. Ok? Portanto, quando alguns dizem assim, eu gostava tanto de estar vivo quando o Senhor vier, pode morrer porque vai ressuscitar antes do Senhor vir. Quando se der a grande ressurreição geral, descrita por Paulo em 1 Tessalonicenses 4, já houve antes essa ressurreição especial. Por isso, essa bem-aventurança de Apocalipse 14, 13. Logo a seguir, a partir do versículo 14 e Apocalipse 14, até ao versículo 16, vem descrito uma colheita da terra. Então, o que é que isso significa? Essa colheita da terra
é a segunda vinda de Cristo, onde Ele reunirá os seus eleitos dos 4 cantos da terra, não é? E os levará para o seu reino, que é o celeiro celeste, certo? Antes dessa colheita se fazer, há esta proclamação. Então o que é que isso significa? Que antes da vinda de Cristo, a última proclamação a ser dada ao mundo tem a ver com o sábado. E nós compreendemos isso perfeitamente. Nós, adventistas do sétimo dia. Os que receberem a luz acerca do santuário e da imutabilidade da lei de Deus, encheram-se de alegria e admiração ao verem a beleza e a harmonia do conjunto de verdades que se abriam ao seu entendimento. Não sei se os irmãos estão recordados dos capítulos anteriores que estudámos. Os adventistas, que acreditavam na segunda vinda de Cristo para 1843 e depois para 1844, e aí houve aquela correção do ano zero, porque inicialmente eles contavam o ano zero, depois quando descobriram que o ano zero não existia, que o calendário ia do ano -2, -1 ao ano 1, 2, portanto passa-se do -1 ao 1, então tiveram que adicionar mais 1. Então, ao adicionar mais 1 a 1843, deu 1844. Mas é verdade que inicialmente eles pensaram que era a primavera. Depois fizeram cálculos mais precisos e chegaram à conclusão que tudo tinha começado no outono do ano 457. Logo aí, estender-se até ao outono do ano 1844. Então, reparem, eles passaram por um desapontamento, esses adventistas, porque o Senhor não veio como eles esperavam. Mas depois desse grande desapontamento, aqueles que permaneceram fiéis, aqueles que acreditaram verdadeiramente que tinham sido guiados e dirigidos por Deus, começaram, choraram muito, oraram muito, jejuaram, mas o Senhor lhes revelou, afinal, onde é que estava a essência do seu erro. Eles compreenderam. E a partir daí começou um estudo intensivo da palavra de Deus. Eles começaram a perceber um conjunto de verdades perfeitamente harmoniosas entre si. E entre essas verdades, eles descobriram a luz acerca do santuário, e nomeadamente aquilo que Cristo está fazendo no santuário, que é a última obra de juízo, antes de Ele efetivamente regressar à terra, e também perceberam isto, a imutabilidade da lei de Deus. E se a lei de Deus é imutável, e se a lei de Deus não muda, então como é que pode mudar o quarto mandamento? Não pode. Então estão a ver, tudo isso começou a ficar compreendido na mente destes adventistas. E que nós hoje, enfim, os que estudamos também, compreendemos este conjunto de verdades de forma total, e mal vai daqueles que não estudarem estas coisas, porque assim é um bocado difícil compreender. Mas os que estudaram naquela altura e os que estudam hoje, percebem perfeitamente este conjunto harmonioso de verdades. Desejaram, portanto, encheram-se de alegria e admiração ao verem a beleza e a harmonia do conjunto de verdades que se abriam ao seu entendimento. Desejaram que a luz que lhes parecia tão preciosa fosse comunicada a todos os cristãos e acreditavam que seria aceito com alegria. Eles disseram, uau, temos que anunciar isto ao restante mundo cristão. Eles não sabem. E certamente quando nós lhes comunicarmos essas verdades, eles vão ficar todos contentes. Será que eles estavam certos? Não estavam certos neste ponto. Porquê? Porque as verdades, nem na maior parte das vezes, ou quase sempre, não são aceitas com alegria. Bem pelo contrário. Mas as verdades que os poriam em discordância com o mundo não foram quê? Não foram bem recebidas por muitos que quê? Que se diziam seguidores de Cristo. É que se estas verdades não tivessem sido aceitas por aqueles que nem sequer se dizem cristãos, era uma coisa, e era, de certo modo, compreensível. Agora, por aqueles que se dizem cristãos, mas foi exatamente isso que aconteceu. A obediência ao quarto mandamento exigia sacrifício e diante dele a maioria das pessoas recuava. Ao serem apresentadas as exigências do sábado, muitos raciocinavam do ponto de vista mundano. Diziam, sempre guardámos o domingo, os nossos pais observaram-no, e muitos homens bons e piedosos morreram felizes enquanto o guardavam. Pergunto, eles estavam a dizer alguma mentira? Não. Será que houve homens justos e piedosos que morreram guardando sempre o domingo? Houve. Olhem, durante a Reforma Protestante, até reformadores protestantes. Ok? Mas, se estavam certos, nós também estamos. A guarda do sábado pôr-nos-ia em desacordo com o mundo e não teríamos influência alguma sobre ele. Estão a ver este tipo de raciocínio? Quando nós pensamos que se somos diferentes do mundo, não poderemos ter sobre ele uma boa influência. Amigos, vou-vos dizer uma coisa, é exatamente o contrário. Quanto mais nós nos distinguirmos do mundo, maior será a nossa influência para o bem, para aqueles que são diferentes de nós. Que pode um pequeno grupo, raciocinavam eles ainda,
a guardar o sétimo dia, esperar fazer contra todo o mundo que guarda o domingo. Foi com argumentos semelhantes, olhem aqui o que Ellen White diz, foi com argumentos semelhantes a estes, que acabámos de ver, que os judeus se esforçaram para justificar a sua rejeição de Cristo. Os seus pais tinham sido aceitos por Deus ao apresentarem ofertas de sacrifícios. Então nós agora vamos continuar a fazer. Então se os nossos pais foram aceitos por Deus, porque é que nós não havemos de ser? Parece lógico o raciocínio. Mas nem sempre o que parece é. E a palavra de Deus diz que há caminho que ao homem parece que é direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Porque não poderiam os filhos encontrar salvação continuando a agir do mesmo modo? Também, no tempo de Lutero, os romanistas raciocinavam que verdadeiros cristãos tinham morrido na fé católica, o que é um facto, atenção, que é um facto. Reparem, qual é o problema destes raciocínios? É que grande parte destes raciocínios se baseiam em premissas verdadeiras. Mas há ali uma ou outra premissa que é falsa e estraga aquilo tudo. É como vocês estarem a fazer algo, por exemplo, imaginem um bolo e vocês põem lá ótimos ingredientes. Farinha da melhor qualidade, leite, ovos, enfim, o que quiserem, põem lá tudo da melhor qualidade. Entretanto, vai lá qualquer coisa que está podre. Imagina um ovo podre. Estraga tudo. Estraga tudo. Assim também há raciocínios que às vezes se baseiam em premissas verdadeiras. Mas basta haver uma premissa falsa no meio dessas verdadeiras, fica tudo estragado. O bolo fica estragado. E foi o que aconteceu aqui. Eles diziam, sim, os romanistas, houve cristãos que tinham morrido na fé católica e, portanto, essa religião era suficiente para a salvação. Este raciocínio mostrava ser uma barreira eficaz contra todo o progresso na fé ou prática religiosa. Muitos insistiam que a guarda do domingo tinha sido, durante muitos séculos, uma doutrina estabelecida e um generalizado costume da Igreja. Também é um facto histórico. Contra este argumento, mostrou-se que o sábado e a sua observância eram mais antigos e generalizados. Contra este argumento, ou seja, aqueles que defendiam a verdade do sábado, disseram, não, mas a prática do sábado é muito mais antiga à prática do domingo. Mostrou-se que o sábado e a sua observância eram mais antigos e generalizados, sendo mesmo tão velhos como o próprio mundo, e traziam o apoio tanto dos anjos como de Deus. Pode haver melhores argumentos? Não, não há. Mas será que estes argumentos foram suficientes para convencer? Não foram. E porquê? Sabem, quando alguém não quer acreditar na verdade, amigos, nós podemos fazer 30 por uma linha para lhe apresentar a verdade da forma mais clara possível. Essa pessoa vai continuar a rejeitar. Porquê? Porque a aceitação ou não da verdade depende de uma escolha da pessoa. Se a pessoa escolhe não aceitar, acabou, não vale a pena. Eu já cheguei a essa conclusão. Sabem, eu às vezes entrava em debates com pessoas, a minha vontade genuína de tentar esclarecer a mente das pessoas, pensando que quanto mais argumentos apresentasse, mais fácil seria. Até que eu finalmente cheguei a esta conclusão. Não vale a pena. Quando a pessoa está decidida a não aceitar, nem que nos pintemos de amarelo, desculpem a expressão, não dá resultado. Mesmo que apresentemos a verdade clara, claríssima, não dá resultado. Dou-vos um exemplo. Jesus foi um mestre eficaz, sim ou não? Foi. Apresentou ele a verdade de forma clara, quer por palavras, quer pelo seu exemplo vivido, sim ou não? Ele foi o exemplo perfeito, total, absoluto. Todos aceitaram o que Jesus ensinava, a verdade? Não. Rejeitaram-no. E eu pergunto, e queremos nós tratamento VIP para nós hoje? Era só o que faltava. Amigos, é o mesmo espírito de oposição à verdade. E pergunto, de onde é que vem este espírito de oposição à verdade? É claro, vem daquele que foi o primeiro opositor à verdade, Lúcifer. Quando foram postos os fundamentos da terra, quando as estrelas da alva cantavam juntamente, e estas estrelas da alva são anjos, e todos os filhos de Deus se alegravam, e os filhos de Deus eram os seres de outros mundos criados, foi então lançado o fundamento do sábado. Bem pode esta instituição reclamar a nossa reverência. Não foi ordenada por nenhuma autoridade humana e não repousa sobre tradições humanas. Foi estabelecida pelo ancião de dias e ordenada pela sua eterna palavra. Quando a atenção do povo foi dirigida para o assunto da reforma do sábado, ministros populares perverteram a palavra de Deus. Claro, porque quando se rejeita uma clara verdade escriturística, só pode ser pela perversão dessa palavra. Interpretando-a de modo a melhor tranquilizar os espíritos inquiridores. Há espíritos inquiridores, há pessoas que querem saber, que querem investigar, o que é ótimo. Mas, normalmente, quando estes ministros de Satanás veem que há pessoas que estão interessadas em investigar, em analisar, o que é que eles fazem? Instigados ou inspirados, entre aspas,
por Satanás e os seus anjos, eles distorcem as Escrituras, para que essas pessoas fiquem tranquilos na sua mente e não investiguem mais, que é para não avançarem no conhecimento da verdade. E olhem aqui. E os que não investigavam por si mesmos as Escrituras, contentavam-se com aceitar conclusões que estavam de acordo com os seus desejos. Sabe, é muito importante cada um de nós investigar por si mesmo. Cada um de nós ter certezas por si mesmo. Não confiar apenas naquilo que se ouve na igreja, do que é pregado do púlpito, seja do pastor, dos anciãos, seja qualquer que for o pregador. Cada um deve investigar por si mesmo. E quando nós investigamos por si mesmo, nós ficamos com convicções. E quando nós ficamos com essas convicções, venha lá alguém agora tentar desenraizar-nos dessas convicções. Não dá. Por isso é que o apóstolo Paulo, aliás, peço desculpa, Lucas, quando escreveu o livro de Atos, ele disse que os de Bereia eram o quê? Qual foi a expressão que ele usou? Mais nobres que os de Tessalónica, porque investigavam para ver se as coisas eram de facto assim. Então, este espírito de investigar por si mesmo, para confirmar, olha, aquela pessoa disse isto assim, assim, deixa cá ver se aquilo que ele disse é verdade. Isto é bom. Isto é muito, muito bom. E deveríamos sempre, não só não impedir as pessoas de investigar por elas próprias, mas de encorajar, de incentivar as pessoas ao estudo da Palavra de Deus por elas próprias. E o Espírito Santo está à disposição de cada um de nós. O Espírito Santo não é só exclusivo de mim. Ele está à disposição de cada pessoa que o busca. Agora, já lemos isto. Por meio de argumentos, sofismas, tradições dos pais da Igreja e autoridades eclesiásticas, muitos tentaram todos os meios para subverter a verdade. Os seus defensores, por outro lado, recorreram à Sagrada Escritura para defender a validade do quarto mandamento. E contra um assim, diz o Senhor, o que é que se pode fazer? Nada. Homens humildes, armados unicamente com a palavra da verdade, resistiram aos ataques de homens de saber, que com surpresa e ira perceberam a ineficácia dos seus eloquentes sofismas. Já agora, sabe o que é que a palavra sofisma quer dizer? A primeira vez que eu aprendi esta palavra foi no meu 10º ano, nunca mais me esqueço, quando pela primeira vez na minha vida tive a disciplina de filosofia. E então começámos a falar dos sofistas gregos e dos sofismas. E aquilo era uma palavra nova para mim. Bom, aprendi o significado, nunca mais me esqueci. O que é um sofisma? Um sofisma é a apresentação de algo como sendo verdade, mas no fundo é um erro. Só que aquilo está tão bem elaborado, ali com tantos floreados, tanta coisa que quando apresentado parece uma verdade. Mas quando se desmonta aquilo, vê-se que na essência está lá um erro. Isso é um sofisma. Tantos sofismas que há por esse mundo fora. Então o que é que estes homens fizeram? Estes supostos sábios, homens de saber, eles apresentavam os seus eloquentes sofismas, mas eles debatiam-se contra o raciocínio simples e direto daqueles que eram versados nas Escrituras em vez de os terem nas subtilezas da filosofia. E então eles apresentavam surpresa e mesmo ira. Ficavam irados. Não conseguiam dar a volta àqueles que conheciam a palavra de Deus, como ela é simples. Na ausência de testemunho das Escrituras Sagradas a seu favor, muitos, esquecendo-se de que o mesmo raciocínio tinha sido usado contra Cristo e os seus apóstolos, insistiam com incansável persistência. Porque não compreendem os nossos grandes homens esta questão do sábado? Amigos, quando nós entramos neste campo, entramos num lamaçal autêntico. Isto é chão daquele onde a gente quer levantar o pé para se desenterrar e enterra cada vez mais o outro. Isto é perigosíssimo, este terreno. Quando nós queremos encontrar a verdade olhando para as pessoas e vendo, bom, será que a maioria aceita aquilo? Será que não aceita? Amigos, se vocês pensarem que o critério para descobrirem a verdade é quantas pessoas aceitam isso, vocês vão se enganar redondamente. O único critério seguro para nós sabermos se algo é verdade ou não é testarmos pela palavra de Deus se é verdadeiro ou não. É o único critério seguro. A maioria, nem sempre ou quase sempre, não está do lado da verdade. Está do lado do erro. Portanto, isso aí não é critério seguro. Olhem aqui. Eles raciocinavam. Porque não compreendem os nossos grandes homens esta questão do sábado? São poucos os que creem como vocês. Não podem estar certos e todos os homens de saber no mundo estarem errados. Quão frequentemente ainda hoje se apresenta este argumento? Então, mas será que a maioria está enganada? O que é que vocês acham que são? Vocês são uma seita minoritária? Há uma igreja que tem um grande arcabouço de séculos de estudo, de teologia, de teólogos, de doutores, de pais da igreja, etc. Poder-se argumentar contra uma igreja estabelecida há tantos séculos,
Será que essa igreja está enganada há tantos séculos? É um argumento que parece convincente, mas não é. Não é convincente. Ou seja, sobretudo não é verdadeiro. Para refutar esses argumentos, bastava citar os ensinos das Escrituras e a história da relação do Senhor para com o seu povo em todos os tempos. Só que aqui há um problema. Se as pessoas não aceitam a autoridade das Escrituras, chapéu. Não há forma mesmo de convencê-las. Deus atua por intermédio dos que ouvem a sua voz e lhe obedecem, não é apenas ouvir a sua voz, e lhe obedecem, e que, sendo necessário, dizem que verdades desagradáveis e não temem reprovar pecados populares. E agora aqui vamos entrar... Ellen White tem aqui algumas frases que são realmente fortíssimas e que, por um lado, encorajam aqueles que querem defender as verdades bíblicas, mas que reprovam grandemente aqueles que não querem saber das verdades bíblicas. Vamos ver. A razão por que ele, Deus, não escolhe mais vezes homens de saber e alta posição para dirigir os movimentos da reforma é por eles confiarem em quê? Nas suas crenças, teorias e sistemas teológicos e não sentirem a necessidade de serem ensinados por Deus. Como é que Deus nos pode ensinar? Através da sua palavra. Apenas os que têm uma ligação pessoal, olhem aqui, pessoal, com a fonte da sabedoria, são capazes, por um lado, de compreender, por outro lado, de explicar as Escrituras. Amigos, não sou eu que o digo, está aqui escrito. Eu volto a ler esta frase. Apenas os que têm uma ligação pessoal com a fonte da sabedoria, qual é a fonte da sabedoria? É o próprio Deus, são capazes de, primeiro, compreender, segundo, explicar as Escrituras. Se nós não temos esta ligação vital com a fonte da sabedoria, nem compreendemos e muito menos seremos capazes de explicar a Escritura aos outros. Agora, quando nós temos esta ligação vital com o autor das Escrituras, então aí nós compreendemos. E vou-vos dizer, a compreensão da palavra de Deus é algo que se satisfaz enormemente. Eu sei que estou a falar para pessoas que já viveram essa experiência. E oxalá que eles que nos estão a ouvir possam também viver essa experiência. Irmãos, não devemos ter receio de afirmar as nossas convicções, as nossas crenças, com base no assim diz o Senhor. Se o Senhor disse, está dito. E aquilo não muda. Mas não vamos ser compreendidos, vai haver oposição. Não importa se há oposição ou não. Quantos servos do Senhor ao longo dos séculos não sofreram oposição? Nenhum. Todos sofreram. Paulo não diz em 2 Timóteo 3,12, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Homens que têm pouca instrução académica são por vezes chamados para anunciar a verdade, não por serem ignorantes, mas porque não são demasiado pretenciosos para poderem ser ensinados por Deus. Qual é o problema da instrução académica? Sabem qual é, irmãos? Este é um problema que me preocupa cada vez mais. Porque muitos dos nossos jovens vão para as universidades e pensam que por andarem na universidade, por terem títulos académicos, que agora já sabem mais que aquele irmãozinho ou aquela irmãzinha da igreja que não chegou a ter sequer a oportunidade de estudar numa instituição dessas. Se calhar essa pessoa que não estudou, se calhar está em mais vantagem do que aquele que estudou. Porquê? Porque o ensino que se dá nas universidades está cheio de erros. Cheíssimo. Cheíssimo. Exceptuando aqueles cursos que são ciência pura, e ciência pura praticamente só existe a matemática. Tirando a matemática, até na química, que é uma ciência exata, e a química, até aí nessas ciências exatas está lá o paradigma evolucionista. Então, quando vamos para o campo das chamadas ciências sociais e humanas, meus amigos, aí é como, usando uma expressão bem francesa, sei lá, pagai completo. É confusão total. É tudo baseado em filosofias, em teorias, que não têm apoio na palavra de Deus. E se essas teorias não têm apoio na palavra de Deus, elas não prestam. E o que é que acontece aos nossos jovens? Vão para essas universidades, andam lá 2, 3, 4, 5 anos, 6 anos, a alimentar a sua mente de lixo. Mas, irmãos, desculpem de eu ser tão franco e sincero, mas é verdade. E muitas vezes essas pessoas não podem ser ensinadas. Quer dizer, se tiverem a humildade de reconhecer que aquilo que aprenderam é lixo e puserem isso de parte, como o apóstolo Paulo mencionou da sua própria experiência em Filipenses 3, então Deus os pode usar e quer usar. Reparem, o apóstolo Paulo foi uma pessoa que foi instruída nas universidades da época e Deus o pôde usar. Porquê? Porque ele próprio diz que considera que aquilo que aprendeu, reparem, ele até usa uma palavra mais dura do que aquela que eu usei. Ele usa a palavra esterco.
Vão lá a Filipenses 3 e vão lá ver o que é que ele lá escreveu. É a palavra esterco. Ele diz que considera esse conhecimento como esterco. É uma palavra forte, dura. Porquê que Deus não pode usar muitas vezes esses que têm formação académica? Porque eles são demasiado pretenciosos para poderem ser ensinados por Deus. Acham que já sabem muito, têm um título académico, têm um canudo, têm um diploma, sabem mais. Mas a verdadeira sabedoria, onde é que ela está? Não está nos cursos académicos, está na palavra de Deus. Para tudo, para todas as áreas do conhecimento. Aprendem na escola de Cristo e a sua humildade e obediência tornam-os grandes. Aqueles que aprendem na escola de Cristo. Reparem, sabem quantos anos é que Moisés teve que passar no deserto para desaprender aquilo que ele tinha aprendido na Universidade do Egito? 40 anos. 40 anos. E uma vez um colega meu de teologia dizia-me assim, estávamos num pequeno grupo de oração, e ele dizia assim, eu estou convencido cada vez mais, ele estava a falar a sério, não estava a rir, eu cada vez mais estou convencido que depois de sair daqui do curso de teologia, eu vou ter que passar uma experiência no deserto para desaprender o lixo que eu aqui aprendi. E eu fiquei a pensar naquilo que ele disse. Porque às vezes até nos cursos de teologia, nas faculdades adventistas de teologia, dá-se coisas que não prestam para nada, não servem para nada. E vou-vos dizer, só aquele aluno de teologia que se ajoelha diante do Senhor, que busca com sinceridade ao Senhor, que estuda a sua palavra e confia inteiramente na sua palavra e não nas teologias, esse sobrevive nesta guerra espiritual. Os outros, infelizmente, muitos colegas meus que sentaram ao meu lado, hoje até estão fora da igreja. É triste dizê-lo, mas é a realidade. Confiando-lhes o conhecimento da sua verdade, Deus confere-lhes uma honra, em comparação com a qual as honras terrestres e a grandeza humana se reduzem em quê? À insignificância. A maioria dos adventistas rejeitou as verdades relacionadas com o santuário e a lei de Deus. Atenção, que adventistas são estes? Os tais adventistas que acreditavam que Jesus iria vir em 1844. Ok? Não se esqueçam que estamos ainda dentro deste contexto, pós-1844. Muitos também renunciaram à fé no movimento adventista, adotando ideias erradas e contraditórias acerca das profecias que se aplicavam àquela obra. Alguns foram levados ao erro de fixar repetidas vezes um tempo definido para a vinda de Cristo. A luz que nesse momento irradiava do assunto do santuário ter-lhes-ia mostrado que nenhum período profético se estende até ao segundo advento e que o tempo exato para esse acontecimento não está perdido. Irmãos, isto não só foi válido nesta altura, continua a ser válido hoje. E hoje encontro indivíduos adventistas e até alguns pastores que andam a pegar, por exemplo, nas profecias de Daniel 12 e a dizer que aí não se aplica ao princípio de ano e que essas profecias cronológicas se aplicam ao tempo do fim. É falso. Porque quando nós compreendemos bem estes assuntos proféticos, nós chegamos à compreensão que após 1844 não se pode mais estabelecer nenhum período profético. Por conseguinte, nenhum de nós pode ousar ou ter a ousadia de dizer Cristo vai vir, como alguns já dizem, vai vir no ano 2031, vai vir em 2024, vai vir em 2019. Também já ouvi 19. Repare, o que é que acontece se nós dissermos isso? Nós caímos completamente em ridículo. Porque passam essas datas, depois não acontece nada, e depois aqueles que são descrentes e incrédulos, o que é que vão fazer? Apontar o dedo para nós, é que é uma cambada de doidos e de doentes mentais. E reparem, lança-se o descrédito e o desdém sobre a obra de Deus sem necessidade nenhuma. Portanto, podemos nós hoje apontar datas para a vinda de Cristo? Nada, zero. Sabemos que está próximo? Sabemos, pelos sinais dos tempos. Agora, nenhum de nós se caia no erro de dizer o Senhor vai vir nesta data ou naquela. Não sabemos, simplesmente não sabemos. Quando falam na data de 2031, eu digo, olha, eu só sei que 2031 é a data em que fará 2000 anos que o Senhor Jesus foi crucificado, porque foi no ano 31. Só em 2000 dá 2031. Pronto, isso eu sei. Faz 2000 anos, o resto não sei mais nada. Quando a igreja de Tessalónica recebeu ideias erradas sobre a vinda de Cristo, o apóstolo Paulo aconselhou-a a provar cuidadosamente as suas esperanças e expectativas pela palavra de Deus. Citou-lhes profecias que revelavam acontecimentos que deveriam ocorrer antes de Cristo vir. E o que é que ele disse? Isso não acontecerá à segunda vinda de Cristo sem que antes venha a apostasia. Onde é que Paulo foi descobrir aquilo? Sabem onde? Em Daniel 7. Porque em Daniel 7 claramente dizia que havia de se levantar um poder que ia mudar os tempos e a lei. Então, Paulo conhecia as profecias. Citou-lhes profecias que revelavam acontecimentos que deveriam ocorrer antes de Cristo vir e mostrou-lhes que não tinham base para o esperarem na sua época. Estão a ver aqui o que é que está aqui escrito?
Eu já levantei a minha voz contra doutores em teologia que diziam que Paulo estava convencido que Cristo vinha na sua época. Eu disse, isso é falso. Se Paulo estivesse convencido que Cristo vinha na sua época, não tinha escrito o que ele escreveu em 2 Tessalonicenses 2, 1 a 3. Isto, para bom entendedor, isto é claríssimo. Olha aqui o que Ellen White diz. Mostrou-lhes, quem? Quem é que mostrou? Paulo, que não tinham base para o com letra maiúscula, referindo-se a Cristo, para o esperar na sua época. Estão a ver como é que às vezes até pequenas ideias perniciosas, falsas. Reparem, eu já vi um artigo escrito numa revista nossa, escrito por um teólogo, a provar que Paulo acreditava que o Senhor vinha na sua época. Dá vontade de rir. Como é que se podem dizer também as barbaridades? Mas temos doutores no nosso meio que ou não conhecem ou não sabem, não sei. Deus o julgará. Ninguém de maneira alguma vos engane, são as suas palavras de aviso. Se tivessem expectativas destituídas do apoio das Escrituras, seriam levados, olhem aqui, a uma forma errada de se conduzirem e o desapontamento iria expô-los ao ridículo perante os incrédulos, cá está o que eu vos disse, e correriam um perigo de se entregar ao desânimo, sendo tentados a duvidar das verdades essenciais à salvação. Claro, isto é o erro com que o inimigo quer lançar aqueles que acreditam em datas. Depois essas datas não se cumprem e depois tendem a duvidar de tudo o que a palavra de Deus diz. A advertência do apóstolo aos Tessalonicenses contém uma lição importante para quem? Para os que vivem nos últimos dias, somos nós. Muitos adventistas têm julgado que, a não ser que pudessem fixar a fé num tempo definido para a vinda do Senhor, não poderiam ser zelosos e diligentes na obra de preparação. Olha o que ela está a dizer, que há adventistas que pensam que para serem zelosos têm que marcar datas. É isso importante? Não, não é. Pelo contrário, é prejudicial. Olhem aqui. Mas como as suas esperanças são vez após vez suscitadas apenas para serem destruídas, a sua fé sofre um abalo tal que se torna quase impossível impressionarem-se com as grandes verdades da profecia. Claro, é o que dá. A pregação de um tempo definido para o juízo, na proclamação da primeira mensagem, foi ordenada por Deus. Isto nós sabemos. Ou seja, houve realmente um tempo em que se apresentou a mensagem do juízo, que iria começar em 1844. É isso verdade? É. Mas olhem aqui. A contagem dos períodos proféticos nos quais se baseava aquela mensagem, localizando o final dos 2300 dias no outono de 1844, paira acima de qualquer contestação. Isto é ponto assente. Agora, daqui para a frente, os repetidos esforços por encontrar novas datas para o começo e fim dos períodos proféticos, por exemplo, aqueles de Daniel 12, são períodos proféticos também. Então, tenta-se encontrar novas datas para o início e fim desses períodos. Olhem aqui o que ela diz. Os repetidos esforços por encontrar novas datas para o começo e fim dos períodos proféticos e o raciocínio ilusório que era necessário para apoiar este modo de ver, não só desviaram os espíritos da verdade presente, mas lançaram o desprezo sobre todos os esforços para se explicarem as profecias. Quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo advento e mais amplamente for ele ensinado, tanto mais se satisfazem o quê? O que é que lá está escrito? Os propósitos de Satanás. Isto é forte. Portanto, muito cuidado, não só não façam isto, como não permitam que ninguém que faça isto vos ludibrie. Depois da data passar, ele provoca o ridículo e o desdém para com os seus defensores, lançando assim a vergonha sobre o grande movimento adventista de 1843 e 1844. Os que persistem neste erro fixarão finalmente uma data para a vinda de Cristo num futuro demasiado longínquo. Ou seja, como estão sempre a errar, eles dizem, para eu não errar mais, vamos pôr a data da vinda de Cristo daqui a 100 anos ou 200. E fazendo isso, olhem aqui, serão levados assim a descansar numa falsa segurança e muitos abrirão os olhos tarde demais. Quer dizer, primeiro davam datas muito curtas, depois põem as datas lá, ou seja, nos extremos. Não sabem ser equilibrados. Cuidado, irmãos, com isto. A história do antigo Israel é um exemplo semelhante à experiência passada pelos adventistas. Deus guiou o seu povo no movimento adventista, assim como tinha guiado os filhos de Israel ao saírem do Egito. No grande desapontamento, a sua fé foi provada, como a dos hebreus no Mar Vermelho. Se tivessem continuado a confiar na mão guiadora que tinha estado com eles na sua experiência anterior, teriam visto a salvação de Deus. Se todos os que trabalharam unidos na obra em 1844 tivessem recebido a mensagem do terceiro anjo, proclamando no poder do Espírito Santo, o Senhor teria agido poderosamente através dos seus esforços. Ter-se-iam derramado caudais de luz sobre o mundo. E há anos que os habitantes da terra teriam sido avisados
a obra final estaria consumada e Cristo teria vindo para a redenção do seu povo. O que é que Ellen White está aqui a dizer? Se o povo adventista se tivesse mantido fiel à luz que o Senhor lhe deu, já a obra tinha estado concluída. Já não estaríamos aqui. Olhem aqui agora a comparação que Ellen White faz entre a experiência do povo de Israel no Êxodo e a experiência do povo adventista agora. Não foi vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem durante 40 anos no deserto. Ele desejava levá-los diretamente à terra de Canaã e estabeleceu-os ali como um povo santo e feliz. Mas não puderam entrar por causa de quê? Da sua incredulidade. Agora, olhem aqui. Por causa da sua reincidência e apostasia, os impenitentes morreram no deserto. E levantaram-se outros, nomeadamente os seus descendentes, para entrarem na terra prometida. De igual modo o quê? Já estão a ver o que é que ela vai dizer a seguir. Agora, transpõe a experiência do passado povo de Israel agora para os nossos dias. De igual modo, não era a vontade de Deus que a vinda de Cristo fosse tão demorada e que o seu povo permanecesse tantos anos neste mundo de pecado e tristeza. A incredulidade, porém, separou-os de Deus. Mesmo problema do passado. Não há nada de novo debaixo do sol. Como se recusaram a fazer a obra que lhes tinha designado, levantaram-se outros para proclamar a mensagem. Usando misericórdia para com o mundo, Jesus retarda a sua vinda, para que os pecadores possam ter a oportunidade de ouvir a advertência e encontrar refúgio nele antes que a ira de Deus seja derramada. Já agora, há aqui algo que Ellen White diz que aparentemente, digo bem, aparentemente contradiz o que diz um autor bíblico. Esta é uma área que eu já me gostei de especializar porque os incrédulos adoram pegar naquilo que eles consideram contradições bíblicas. E pegam nisso para quê? Para lançar na face daqueles que são crentes bíblicos e dizer: estão a ver esse livro que vocês acreditam, isso é um conjunto de trapaças, de lendas e mitos. Vocês acreditam nisso? Está cheio de contradições. Olhem aqui o que ela diz. Usando misericórdia para com o mundo, Jesus que retarda a sua vinda. Querem, por favor, ler o que é que o apóstolo Pedro diz em 2 Pedro 3,9? Não retarda o Senhor a sua vinda. E a minha pergunta é, afinal, quem é que tem razão? O apóstolo Pedro ou Ellen White? Já agora, para aqueles que tendem a dizer... eu vou ler todo o versículo bíblico. Permitam-me ler 2 Pedro 3,9. Ok? 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9. Diz assim: não retarda ao Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Há alguns que julgam que a vinda está demorada. É Pedro que o está a dizer, não sou eu. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não retarda ao Senhor a sua promessa. Que promessa é esta? É a promessa da sua vinda. Se lemos o contexto, vamos descobrir que essa promessa é a promessa da sua vinda. Volto a perguntar, quem é que tem razão? É o apóstolo Paulo ou é Ellen White? Reparem, aqueles que detestam Ellen White e que nos criticam a nós por nós defendermos que Ellen White foi inspirada por Deus, gostam disto para dizer: estão a ver a vossa profetisa? Olha como ela contradiz um autor inspirado. Então, sendo assim, quem é que tem razão? É Ellen White ou é o autor inspirado? Claro que é o autor inspirado. Bom, isto atenção para aqueles que acreditam na Bíblia, nomeadamente o mundo protestante. Bom, deixem-me dizer-vos que os autores inspirados da Bíblia também têm contradições. Falando do mesmo patriarca, nomeadamente de Abraão, Paulo diz em Romanos 4 que ele foi justificado pela fé. Tiago diz que ele foi justificado pelas obras. E agora? Resolvam lá esta contradição. Não são autores bíblicos os dois, Paulo e Tiago? Não são dois autores canónicos? Falando de... Como? Exatamente. Reparem, eu quero enfatizar este aspecto. Dois autores canónicos, Paulo e Tiago. E não estão a falar um de uma pessoa e outro de outra pessoa. Não estão a falar um de um patriarca e outro de outro patriarca. Estão a falar do mesmo patriarca, Abraão. Paulo diz, leiam com atenção, vão para casa e leiam Romanos 4. Não vou agora aqui entrar em detalhes. Romanos 4 diz: não foi por fé que o nosso pai Abraão foi justificado. E Tiago, se forem lá ao capítulo 1, diz lá: não foi por obras que Abraão foi justificado. Então, dois autores canónicos, parece que estão em contradição. Estão eles em contradição? Não estão, não, senhora. Só que, o que é que Tiago está a realçar? Tiago está a realçar que as obras que Abraão manifestou depois de ter justificado provaram que ele tinha sido justificado pela fé. Os dois complementam-se um ao outro. Da mesma forma, Pedro e Ellen White estão a complementarem-se um ao outro, não a contradizerem-se.
E vocês dirão, como assim, pastor? Então, mas como é que isto se pode harmonizar? Se Pedro diz que o Senhor não retarda a sua promessa e Ellen White diz aqui que Jesus retarda a sua vinda, como é que é? Eu faço uma pergunta, siga o meu raciocínio com atenção. Era da vontade de Deus, lemos aqui, olhem aqui, eu volto aqui atrás. Não foi vontade de Deus que os filhos de Israel vagueassem durante 40 anos no deserto. Vocês acham, agora esqueçam o que leram aqui, vocês acham que era da vontade de Deus que o povo de Israel tivesse andado 40 anos no deserto? Acham mesmo? Sim ou não? Era da vontade de Deus? Não era da vontade de Deus. Está aqui a confirmação. Até o bom senso nos diz. Não era da vontade de Deus que o povo de Israel passasse 40 anos no deserto. Agora atenção a outra pergunta que eu vou fazer. Deus é um Deus omnisciente, sim ou não? É. E na sua omnisciência, será que Deus sabia que eles iam lá passar 40 anos no deserto? Então, reparem bem. Deus não queria, mas Deus sabia. Estão a entender? Volto a dizer, Deus não queria que o seu povo estivesse 40 anos no deserto, mas Deus sabia que eles iam passar 40 anos no deserto. Agora, de igual modo, volto aqui, de igual modo, era da vontade de Deus que nós ainda estivéssemos aqui nesta terra em 2019? Não era. E está claramente revelado. Agora pergunto, na sua omnisciência, será que Deus sabia que em 2019 ainda cá estaríamos, sim ou não? Sabia. E porque Deus é omnisciente, quando Ele faz as contas, deixem-me usar esta expressão muito humana, quando Ele fez as contas para calcular a data da segunda vinda de Cristo, Ele fez as contas da data do regresso em função de todas as variáveis. E é nesse sentido que o Senhor não retarda a sua vinda, porque a data da vinda de Cristo está marcada no calendário divino. Não sabemos quando é, mas que ela está marcada, está. Porque quando Jesus estava nesta terra, já Ele disse, os anjos não sabem, o Filho do Homem não sabe, mas o Pai já sabe. Agora, vocês conseguem compreender que Deus, em determinado momento, disse assim, pá, espera lá, eu marquei a data da vinda do meu filho para determinada data, mas eles não se despacham, a incredulidade do meu povo não deixa avançar, eu enganei-me, eu tenho que mudar a data da vinda de Cristo. Vocês acham que conseguem imaginar Deus a fazer uma coisa destas, a mudar de data, porque se enganou? Deus não se engana. Então, mas espera lá, pastor, espera lá. Então, mas se Deus não se engana, como é que diz aqui que Jesus retarda a sua vinda? É que, segundo a perspectiva de que Deus não queria que estivéssemos aqui, é nesse sentido que o Senhor retarda a sua vida, porque Ele queria que isto já tivesse tudo despachado. Estão a entender? Não há contradição aqui. Eu acredito nestas palavras de Ellen White, plenamente, 100%, mas também acredito plenamente nas palavras de Pedro. E acho que não há contradição alguma. Depende da perspectiva em que vemos o assunto. Estão a entender sim ou não? Espero que sim. Ok, vamos avançar. Hoje, como nos séculos anteriores, a apresentação de qualquer verdade que reprove os pecados e erros dos tempos suscitará oposição. Estamos quase a terminar, irmãos, dê-me só mais um bocadinho. Os que fazem o mal detestam a luz. Olhem aqui, os que fazem o mal detestam o quê? A luz. E fogem dela. Dela quê? Dela da luz. Para que as suas más obras não sejam descobertas. Claro, quem não faz o bem quer fugir de quem faz o bem, ou sobretudo de quem lhe mostra que aquilo não está certo. Não gosta. Quando os homens virem que não podem defender a sua atitude pelas Escrituras, muitos se decidirão a mantê-la a todo o custo e, com mau espírito, atacarão o caráter e as intenções dos que permanecerem na defesa da verdade impopular. Quando a verdade não lhes agrada, o que é que eles fazem? Começam a criticar os veiculadores dessas verdades. É o mesmo recurso que tem sido adotado em todos os tempos. Em quantos tempos? Todos os tempos. Elias foi acusado de ser o quê? O perturbador de Israel. Quem era o verdadeiro perturbador de Israel? Era o rei Acabe. E agora imaginem, o próprio rei Acabe é que acusa Elias de ser o perturbador de Israel, quando ele é que era. Estão a ver o que é que se passou aqui? Acabe, que era o verdadeiro perturbador de Israel, faz uma projeção, é aquilo, a linguagem que se usa na psicologia, fez uma projeção sobre Elias. Da mesma forma, todos aqueles que não amam a verdade projetam aquilo que eles são nos outros. Olhem aqui, desde aquele tempo, Jeremias de ser um traidor e Paulo de profanar o templo. Alguma vez Jeremias foi um traidor? Bem, pelo contrário. Aqueles que o acusaram de ser traidor é que eram traidores. Aqueles que acusaram Paulo de profanar o templo, eles mesmos é que estavam a profanar o templo. Porque iam lá adorar a Deus, mas a sua vida não correspondia ao seu blá-blá, de profissão de fé. Estão a ver? Então reparem, o que é que nós hoje podemos esperar? Mais uma vez eu pergunto, irmãos, queremos tratamento VIP hoje? Quando nós apresentamos estas verdades, aqueles que não querem aceitar estas verdades vão descarregar em nós acusações
que o retratam bem a eles. Multidões que são demasiado incrédulas para aceitar a segura palavra da profecia receberão com ilimitada credulidade o quê? A acusação contra os que ousam reprovar os pecados em voga. Este espírito aumentará cada vez mais. Uau! E a Bíblia ensina claramente que se aproxima um tempo em que as leis do Estado se encontrarão em tal conflito com a lei de Deus. Quando é que isto acontecerá? Ora, digam lá. Quando sair o decreto dominical. Em que quem desejar obedecer a todos os preceitos divinos deverá enfrentar a acusação e o castigo como se fosse quê? Malfeitor. E aqueles que nos acusarão de ser malfeitores, eles é que são. Olhem para isto. Perante isto, qual é o dever do mensageiro da verdade? Então eu vejo tanta oposição, o que é que eu vou fazer? Vou calar-me. Certo? Não. Olhem aqui. Deverá ele concluir que a verdade não deve ser apresentada porque muitas vezes o seu único efeito é levar os homens a ignorar os seus requisitos ou a resistir? Não. Ele não tem mais motivos para reter o testemunho da palavra de Deus porque este levanta oposição do que tiveram os primeiros reformadores. A confissão de fé feita pelos santos e mártires foi registada para benefício das gerações que se seguiram. Aqueles exemplos vivos de santidade e firme integridade chegaram até nós para quê? Para infundir o quê? Coragem. Nos que hoje são chamados a estar em pé como testemunhas de Deus. Precisamos de nós hoje de ter coragem para apresentar a verdade divina, sim ou não? Claro que precisamos. Receberam graça e verdade não para si apenas, mas para que, por seu intermédio, o conhecimento de Deus pudesse iluminar a terra. Tem Deus proporcionado luz aos seus servos nesta geração? Sim ou não? Claro que sim. E quanta? Eu acho que somos tenho a certeza, somos a geração mais abençoada em termos de conhecimento da luz da verdade. Nunca houve uma geração no passado que tivesse mais luz do que nós hoje. E mais, mesmo na história do movimento adventista, nós hoje temos mais luz do que tiveram os pioneiros. Somos agraciados ao máximo. Então eles devem deixá-la quê? Brilhar perante o mundo. Lembram-se daquela frase de Jesus? Não se acende uma vela para pôr debaixo do alqueire, mas no velador para iluminar a casa toda. Reparem, cada um de vós, meus irmãos, vocês têm uma luz dentro de vós, que é o conhecimento que Deus vos deu. O que é que vocês estão a fazer com essa luz? Está ela lá abaixo do alqueire? Ou será que vocês a põem alto para iluminar o máximo? É uma responsabilidade que Deus pede de cada um de nós. Estamos a terminar. Antigamente o Senhor declarou que alguém que falava em seu nome, a casa de Israel não te quererá dar ouvidos, porque não me querem dar ouvidos, mas também disse, tu lhes dirás as minhas palavras, quer ouçam, quer deixem de ouvir. O Senhor está a dizer, eles não te querem dar ouvidos, mas tens de falar na mesma. Amigos, isto é o que eu aprendo da palavra de Deus para mim hoje. Ao servo de Deus, hoje, é dirigida esta ordem, levanta a tua voz como a trombeta e anuncia ao meu povo a sua transgressão e à casa de Jacó os seus pecados. Tanto quanto as oportunidades o permitam, cada um que tenha recebido a luz da verdade está sob a mesma solene e terrível responsabilidade. Esteve o profeta de Israel, a quem tinha vindo a palavra do Senhor, dizendo, e agora, Ezequiel, eu te nomeio sentinela para o povo de Israel, deves transmitir-lhes o alarme que eu te comunicar. Tens de comunicar. O que eles vão fazer depois com o que tu disseste, isso já não é teu problema, mas tu tens de falar. Se eu te avisar que um homem mau vai morrer e tu não o prevenires, para que mude o seu procedimento e possa salvar a vida, ele morrerá, como transgressor que é. Mas eu considero-te que é responsável pela sua morte. Mas tu avisares esse homem mau e ele não deixar de fazer o mal, então ele morrerá como transgressor, mas a tua vida será poupada. Muito importante. Leiam este texto e meditem nele vez após vez. Ezequiel 33, 7 a 9. Este texto tem sido um texto que me tem encorajado muito, muito, muito mesmo. O grande obstáculo, tanto para a aceitação como para a promulgação da verdade, é o facto de implicar incómodo e descrédito. Provoca incómodo, porquê? Porque as pessoas, quando ouvem a verdade, sentem que têm que fazer reformas na sua vida, têm que fazer mudanças, e não querem. Não querem, não gostam. Reparem, quantas vezes nós ouvimos repreensões, olhamos para nós mesmos. Quantas vezes ouvimos repreensões da parte de Deus e a gente também não quer. Mas nós temos que aprender a quê? A nos subjugar e a colocar a nossa vontade em submissão à vontade de Deus. Este é o único argumento contra a verdade que os seus defensores nunca puderam refutar. Mas isto não dissuade os verdadeiros seguidores de Cristo. Estes, os verdadeiros seguidores de Cristo, não esperam que a verdade se torne quê? Se
torne popular. Estando convictos do dever, aceitam deliberadamente a cruz, contando, juntamente com o apóstolo Paulo, que as aflições do momento presente são leves, comparadas com a grande e eterna glória que elas me preparam. E achando como Moisés que ser desprezado como o Messias havia de ser, tinha muito mais valor do que todos os tesouros do Egito. Unicamente os que de coração se tornam servos do mundo, qualquer que seja a sua convicção religiosa, é que agem em matéria de religião por normas em vez de princípios. Devemos escolher o que é correto porque é correto e deixar com Deus o quê? As consequências. É a homens de princípios, fé e ousadia que o mundo deve as grandes quê? As grandes reformas. Por homens como estes tem de ser levada avante a obra de reforma para este tempo. Assim diz o Senhor, e estamos mesmo a terminar. Ouvi-me vós que conheceis a justiça, vós, povo, em cujo coração está a minha lei. Não temais o opróbrio dos homens, nem vos turbeis pelas suas injúrias, porque a traça os roerá como a um vestido e o bicho os comerá como a lã. Mas a minha justiça durará para sempre e a minha salvação de geração em geração. Aqui está o encorajamento que o Senhor nos quer deixar a cada um de nós, que o Senhor nos ajude e nos dê a coragem de nós sermos reformadores para o nosso tempo e de proclamarmos a verdade como ela está apresentada claramente na Sagrada Escritura. Esse é um dever que não é apenas para mim, é também para cada um de vós. Que Deus nos abençoe a todos nós. Vamos orar nesse sentido. Nosso querido e amado Pai que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, porque a Tua revelação é claríssima como água cristalina e nos ajuda a compreender qual é o nosso dever nos dias em que nós vivemos hoje. E o nosso dever, Senhor, é proclamar a Tua verdade, com amor, mas que maior amor pode ser demonstrado do que aquele que apresentar a Tua verdade que leva à salvação e salvação eterna. Então, Senhor, ajuda-nos a não temer o opróbrio do homem. Ajuda-nos, Senhor, a não esperar que a Tua verdade seja popular. Nunca o foi, como é que poderá ser nestes últimos dias da história humana? Então, Senhor, ajuda-nos a proclamar a Tua verdade, mesmo que recebamos oposição, ou, eu diria, apesar de recebermos oposição. Ajuda-nos, Senhor, a proclamar a Tua verdade, a sermos fiéis a Ti em primeiro lugar e a sermos fiéis à missão que Tu nos confias. Quero-te pedir, Senhor, uma bênção muito particular por cada um dos meus queridos irmãos e irmãs e também por mim mesmo, Senhor, que também preciso de ter essa coragem, essa força, esse vigor que só Tu me podes dar, Senhor. Abençoa-nos a cada um de nós, fortalece-nos e que ao desempenharmos a missão que Tu nos dás, possamos sentir aquela alegria que só vem de termos a consciência tranquila da missão cumprida. Fica connosco, Senhor. Leva-nos agora em bem aos nossos lares, dá-nos uma boa noite de repouso e descanso e a continuação de uma boa semana. Te pedimos tudo e te agradecemos em nome de Jesus.